Ah, passou? Que bom, né, rapaz? Legal, né? Eu posso levar um convidado, porque... Quantas vagas? 2 vagas? Uma vaga. Quando você pode levar um convidado. Tá no terceiro. Não, aqui não. Agora tem o Guarani não bate. Né? Pra cima Tá no dia achando terceiro. Fez o segundo, fez prova ainda. Putz. Pode levar um convidado, se quiser. Você me liga, só vou chamar o outro. Até na hora do almoço. Tudo bem? Girão. Solicitamos ao secretário Sidney Giron que proceda a chamada dos senhores vereadores. Antônio Carneiro da Silveira. Presente. Antônio Edivaldo Costa. Antônio Edivaldo Costa, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Arlindo Mariano de Araújo Filho, ausente. Avelino Aparecido Rocha, presente. Bonifácio Campané, presente. Carlos Alberto Normanha. Carlos Alberto Normanha, ausente. Clemente Cavazana, presente. Édipo Pereira. Édipo Pereira, ausente. Edival Antônio dos Santos, presente. Hélio Correia, presente. Jaime José da Silva, presente. José Américo do Nascimento. José Américo do Nascimento, ausente. Carlos Hernandes, presente. Mário Aparecido Pavan Birubiru, presente. Mário Mardegan, presente. Nelson Reis Alves. Nelson Reis Alves, ausente. Ney Giron, presente. Tadami Kawata, presente. Valério Cambuí. Valério Cambuí, ausente. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, o resultado desta primeira chamada é o seguinte: ausentes, 7 vereadores, presentes, 12. Não fez o... Havendo o número regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos da 12ª sessão ordinária, do 2º ano da 12ª legislatura da Câmara dos Vereadores de Araçatuba. E de início em conformidade com a Resolução 1167, de 11 de abril de 1994, convidamos o vereador pastor Bonifácio Campaner para que proceda a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Vamos ler a Santa Palavra de Deus no Evangelho de São Mateus 7:13. Diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Amém. Agradecemos o vereador pastor Bonifácio Campaner pela leitura do texto da Bíblia Sagrada. Colocamos em conformidade com o artigo 147-A do Regimento Interno em votação a ata da sessão anterior, a qual ficará à disposição dos senhores vereadores até o final do grande expediente, sendo que, não havendo nenhuma manifestação contrária, será considerada aprovada. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes
que proceda a leitura das correspondências recebidas do Executivo. Segunda sessão ordinária, correspondências do Executivo. Ofício 383/98, respostas às indicações dos vereadores Mário Aparecido Pavão Birubiru, Mário Mardegan. E resposta 562/98, ofício ao requerimento de autoria do vereador Sidney Giron. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura das correspondências recebidas como respostas às matérias aprovadas pelo Legislativo. Secretaria dos Transportes do Governo do Estado de São Paulo envia resposta ao requerimento de autoria do vereador Antônio Edivaldo Costa Dunga. O deputado José Machado, líder do PT, envia a resposta à moção 012/97, de autoria da Comissão de Educação. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura na íntegra de documentos diversos. Relatório da primeira reunião do Conselho Municipal de Saúde, ocorrida em 2 de fevereiro de 98. Primeiro, na abertura dos trabalhos, ficaram decididas que as próximas reuniões seriam às quartas-feiras, na primeira quarta-feira do mês. Segundo, assunto dengue. Discutido se possível epidemia que se avizinha, foram esclarecidos a todos que, apesar dos esforços da SUSEM e do SSHP, continuarem a se proliferar os focos de criação do Aedes. Levantou-se a possibilidade de que a coleta de lixo, sendo até hoje mal feita, poderia estar relacionado ao evento. Mas foi esclarecido tecnicamente que o mosquito transmissor só se prolifera em água limpa, parada e à sombra. O Conselho, após as explicações técnicas, deliberou que se usasse o Código Sanitário do Estado, já adotado pela Vigilância Sanitária Municipal, que prevê multa para quem não mantém em seu domicílio o controle do vetor. Essa votação foi unânime. Terceiro assunto, descredenciamento da Santa Casa ao SUS. Foi levantado o assunto, o representante da Santa Casa, o senhor Sérgio Rosário, foi bombardeado com fortes questionamentos de todos, mas esclareceu que a situação da entidade é pré-falimentar, causada pela União, que além de não pagar em dia, glosa contas legítimas e ainda paga valores vis. Relatou ainda que o descredenciamento será no dia 27 de fevereiro. Apesar da discussão ter beirado a histeria, o representante da Santa Casa manteve a posição e, ao final, o secretário da Saúde opinou que tentaria envidar esforços junto à bancada federal e estadual da nossa região, na tentativa de carrear recursos para a instituição, buscando com isso o lamentável fato não se concretize. Araçatuba, 5 de fevereiro de 98, Glenn Wood da Silva, representante da Câmara de Vereadores, junto ao Conselho Municipal de Saúde. Senhor presidente, a parte dos nossos cumprimentos, vimos a presença de Vossa Excelência com a finalidade de justificar nossa ausência à primeira sessão ordinária realizada no último dia 2 de fevereiro de 98, conforme atestado anexo. Respeitosamente, Clemente Cavazana, vereador do PMDB. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura dos projetos de lei do Executivo. Retificando, solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura das correspondências recebidas de diversos. Da Câmara Municipal de Andradina, comunicando a eleição da nova mesa diretora para 1998.
Ordem dos Advogados do Brasil comunica nome dos novos membros empossados à nova diretoria na 28ª subseção da OAB em Araçatuba. Câmara Municipal Santa Rosa de Viterbo encaminha a cópia da moção 4997, de autoria do vereador Alberto Caetano da Silva. Câmara dos Deputados enviando cópia do projeto de lei 3.260, de autoria do deputado Silvio Torres. Caixa Econômica Federal notifica a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 907.120,56, destinados ao programa Pro Saneamento Drenagem Urbana. Jornal Síntese, ano 2, número 11, janeiro de 98. Unesp, Campus de Araçatuba, Faculdade de Odontologia, seu ofício DG 0998, demonstrando o impacto econômico e financeiro da Unesp, Campus de Araçatuba, nesse município. Agora sim. Solicitamos ao secretário Carlos Hernan que proceda à leitura dos projetos de lei do Executivo. Senhor presidente, estamos submetendo à apreciação desta casa o incluso projeto de lei que autoriza a remissão de débitos das famílias carentes, que especifica referente às tarifas de água e esgoto. Após devida triagem, identificaram-se várias famílias consideradas carentes, devedoras de longa data, do Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba-Daia. Nesses casos, pelo método adotado, o corte do fornecimento de água seria inevitável. No entanto, dada a situação de extrema carência dessas pessoas, a administração municipal, reconhecendo que tais famílias merecem um tratamento diferenciado, já que elas não têm condições financeiras de pagar os seus débitos, pretende conceder isenção dos débitos pendentes. Com a concessão da remissão de aludidos débitos, tais consumidores aliviados da carga antiga terão condições de reiniciar o pagamento dos consumos futuros, e para evitar que esses mesmos consumidores, após receberem tal benefício, deixem novamente de pagar suas contas, esse somente será concedido àqueles famílias carentes, entre parênteses, que estiverem com suas contas de janeiro de 98 devidamente pagas, como forma de estimulá-los. Além disso, o perdão da dívida é, no caso exposto, aconselhável, tendo em vista que despesas com possíveis ações judiciais não seriam compensadas e, com certeza, somente aumentariam a dívida e os transtornos a essas pessoas. A medida ora proposta é, portanto, a solução e a mais econômica aos cofres do município. Atenciosamente perfeita, Termínia Dulce Venturoli, ao excelentíssimo senhor vereador Antônio Carneiro da Silveira, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Araçatuba. Tudo isso aqui é o nome dos... Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura dos projetos de lei do Legislativo. Denomina delegado Alvino Alves da Costa, Rua C, localizada no Jardim Petit Trianon. Jaime José da Silva, vereador, PSDB. Retificando, tendo em vista o projeto lido ser de autoria do Executivo e para apreciação do plenário,
se considera ou não objeto de deliberação o presente projeto de lei. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica considerado objeto de deliberação e encaminhado às comissões pertinentes. Agora sim, os projetos de lei do Legislativo. Repetindo, denomina delegado Alvino Alves da Costa, Rua C, localizada no Jardim Petit Trianon. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as posições em contrário. Jaime José da Silva, vereador, PSDB. Consulta o plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Denomina Chimutada, Rua 1, localizada no Jardim São Rafael. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as posições em contrário. Tadão e Cauata, vereador, PTB. Consulta o plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Fica criado o inciso 4º no artigo 22 da Lei Complementar número 50, 18 de dezembro de 97, que institui o sistema tributário do município com a seguinte redação. Artigo 4º, dos aposentados, pensionistas ou viúvas com renda mensal de até um salário mínimo e meio, que possuam comprovadamente um único imóvel residencial em Araçatuba e que o destine para uso próprio. Fica criado após o inciso 5º do artigo 82 da Lei Complementar 50/97, um parágrafo único com a seguinte redação. Parágrafo único. São isentos das taxas a que se refere o caput desse artigo os aposentados, pensionistas ou viúvas com renda mensal de até um salário mínimo e meio que possuam comprovadamente um único imóvel residencial em Araçatuba e que o destine para uso próprio. Revogando-se as disposições em contrário, essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 99. Sidney Giron, vereador, PPB. Consulta o plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. O artigo 12 da Lei Complementar número 50, de 18 de dezembro de 97, que institui o sistema tributário do município de Araçatuba, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 12. O contribuinte que efetuar o pagamento de IPTU de uma só vez, até o vencimento, gozará de desconto de 20% sobre o valor total do débito. Artigo 2º, revogando-se as disposições em contrário, esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Clemente Cavazana, vereador, PMDB. Consulta o plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Fica permitida a exibição de publicidade nos veículos de aluguel táxi definidos na Lei Municipal 5.008, 12 de maio de 97. O Executivo Municipal regulamentará a presente lei no prazo máximo de 60 dias, contados a partir da data de sua publicação. Edivaldo Antônio dos Santos, vereador, PSDB. Consulta o plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Requerimento. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura para discussão e votação de requerimentos diversos de vereadores. Requeremos ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita, solicitando que informe, dentro do prazo legal, a nomenclatura, símbolo e requisitos para provimento dos cargos em comissão, constantes da estrutura administrativa do Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba, DAIA, bem como nomes dos ocupantes dos cargos, suas qualificações profissionais e grau de instrução. Antônio Carneiro da Silveira, vereador, PSDB. O presente requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, requeremos ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita para que nos informe. Primeiro, o Executivo Municipal está cumprindo a Lei Municipal 5.133/97,
que dispõe sobre a obrigatoriedade da inscrição de frases educativas em panfletos distribuídos no município. Em caso negativo, quais os motivos do não cumprimento? Edival Antônio dos Santos, vereador, PSDB. O presente requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Antônio de Albuquerque Silva, ocorrido no último dia 4 de fevereiro de 98, aos 75 anos de idade, considerando que o senhor Antônio deixa a esposa, a senhora Nair Magalhães e Silvia, e os filhos Sidney, Sérgio, Silvio e Sônia, que o falecimento do senhor Antônio consternou grande número de pessoas, pois era muito querido por todos aqueles que com ele conviveram, requeremos ouvir do plenário, na forma regimental, um voto de pesar pelo falecimento do senhor Antônio de Albuquerque Silva, ocorrido no último dia 4 de fevereiro, e que desse nosso ato seja dada ciência à família lutada, à rua Afonso Pena, 1037. Carlos Hernandes, vereador, PFL. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, requeremos ouvir o plenário, na forma regimental, que seja oficiada a senhora prefeita, que nos informe. Primeiro, quantos funcionários mantidos pela Prefeitura Municipal possuem os CENFICAS, incluindo o existente sob forma de convênio com a União Assistencial Espírita de Araçatuba? Segundo, de que forma é efetuado o pagamento dos vencimentos desses funcionários? Terceiro, os vencimentos desses funcionários, bem como o repasse de verbas à União Assistencial Espírita, estão em dia? Se negativo, por quê? É o quarto item. Quinto, o Executivo Municipal exerce fiscalização sobre a aplicação de verbas repassadas para a União Assistencial Espírita. Sexto, se positivo, como é feita essa fiscalização? Sidney Giron, vereador, PPB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando as informações recebidas que o atraso nas obras de construção da EMEI entre os bairros Umorama e Ilda Mandarina é motivado pelo atraso nos pagamentos por parte do Executivo Municipal, que essa obra é de grande relevância para os moradores e para o desenvolvimento da referida localidade, requeremos ouvir o plenário, seja oficiada a senhora prefeita, que nos informe. Primeiro, o cronograma de execução das obras da EMEI em construção entre os bairros Umorama e Ilda Mandarina está atrasado? Segundo, se positivo, qual o motivo desse atraso? Terceiro, a Prefeitura tem efetuado regularmente os pagamentos à empresa construtora da referida EMEI? Quarto, se negativo, informar quais os valores aferidos pelas medições da obra e quais os efetivamente pagos. Mário Aparecido Pavan, Birubiru, vereador, PRP. Tem não. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que no último dia 2, próximo passado, ocorreu o falecimento do senhor Jurandir Albino, que esse senhor foi suplente e vereador desta casa, exatamente na gestão do então prefeito, senhor João Batista Botelho, em 1964, considerando que era pessoa distinta e famoso alfaiate da nossa cidade, além de ter sido locutor da Rádio Cultura, requeremos ouvir do plenário, nos termos regimentais, seja consignado em ata do nosso trabalho legislativo um voto de pesar pelo falecimento do senhor Jurandir Albino e que desse nosso ato seja dada a ciência à senhora Maria Alves Albino, esposa do senhor Jurandir, situado à rua Álvares de Azevedo 27, Araçatuba, São Paulo. Doutor Jaime, vereador, PSDB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Fica considerado objeto de deliberação o presente. Fica aprovado o presente requerimento. Senhor presidente, requeremos ouvir do plenário na forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita para que nos informe. Primeiro, quais as providências estão sendo tomadas pelo Executivo Municipal para o cumprimento da Lei Municipal número 5005/97, que instituiu o Congresso Permanente do Mercosul. Carlos Alberto de Almeida Normanha, vereador, PL.
O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, queremos ouvir do plenário, na forma regimental, seja oficiado, senhora prefeita, que no prazo legal nos informe. Primeiro, quais os nomes dos atuais conselheiros do CONDICA, Conselho Municipal dos Diretores da Criança e do Adolescente? Segundo, quando foram eleitos? Terceiro, o Conselho tem se reunido periodicamente? Com que frequência? Que providências foram e são efetivamente tomadas pelo CONDICA em defesa da criança e do adolescente do nosso município? Quinto, qual a contribuição desse Conselho para a Fundação Mirim de Araçatuba? Sexto, o que a Prefeitura Municipal tem feito para melhorar a ação do CONDICA? Sétimo, enviar cópia do regimento interno e da ata da última reunião do CONDICA. Sidnei Giron, vereador, PPB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que a população do Jardim Alvorada e bairros adjacentes, através do abaixo-assinado anexo, está solicitando a designação de mais um médico pediatra para prestar atendimento ao PAS desse bairro, pois informam que hoje só existe um pediatra prestando serviços, não atendendo a demanda de consultas, requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita, solicitando que nos informe sobre a possibilidade de ser designado mais um pediatra para prestar serviços no PAS do Jardim Alvorada. Antônio Divaldo Costa Dunga, vereador, PMN. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura das moções. Senhor presidente, considerando que está em tramitação no Senado Federal substitutivo ao projeto de lei 469/95, que dispõe sobre o Programa Especial de Trabalho Educativo, que referido programa objetivo assegurar ao adolescente com idade entre 14 e 18 anos incompletos condições de iniciação ao trabalho e de capacitação profissional para o exercício de atividade regular remunerada, que o Programa Especial de Trabalho Educativo se distingue de outras modalidades de trabalho educativo, em que também as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educado ou do educando prevaleçam sobre o aspecto produtivo por consistir em formação pré-profissional ou pré-aprendizagem, que a administração desse programa caberá à entidade governamental ou não governamental sem fins lucrativos, que se caracterize por uma atuação de caráter pedagógico e apresente experiência anterior na área de educação e formação profissional, que as atividades pré-profissionalizantes ou de pré-aprendizagem de um programa de trabalho educativo serão desenvolvidas em empresas e devem ser definidas pela entidade gestora, que o adolescente participante do programa não precisará e nem deverá integrar o quadro de pessoal dos estabelecimentos privados ou dos órgãos públicos que se realizam as atividades constantes, que, dentre outros, o programa visa também a proporcionar preparação prévia ao adolescente destinada a desenvolver faculdades de avaliação, compreensão, crítica, adaptação, expressão e aptidão profissional, e acompanhar o desenvolvimento escolar do adolescente visando a permanência e sucesso na escola do seu desempenho nas atividades de trabalho educativo, que com a aprovação desta lei, todo o trabalho prestado pelo adolescente à empresa ou à entidade da sociedade civil, sem a observância dos seus preceitos, configura-se relação de emprego regida pelas normas trabalhistas e previdenciárias pertinentes, devendo nessa hipótese a fiscalização do Ministério do Trabalho tomar as providências cabíveis, que a aprovação desse substitutivo beneficiará sensivelmente as entidades municipais de auxílio ao ingresso de menores no mercado de trabalho, como a Fundação Mirim de Araçatuba, pois essas entidades enfrentam sérios problemas com a Justiça do Trabalho. Submetemos à alta apreciação do plenário a presente moção de apoio ao substitutivo ao projeto de lei número 469/95, que dispõe sobre o Programa Especial de Trabalho Educativo e dá outras providências, em tramitação no Senado Federal. Requeremos ainda que cópia da presente moção de apoio seja encaminhada aos líderes dos partidos políticos no Senado Federal e às câmaras municipais da cidade sede da região administrativa do Estado de São Paulo. Sidnei Giron, vereador, PPB.
Consultamos o plenário se considera objeto de deliberação a moção apresentada pelo vereador Sidnei Giron. Não havendo nenhuma manifestação contrária, a moção seguirá a sua tramitação normal, sendo colocada em votação na próxima sessão ordinária. Encerrado o grande expediente, daremos início agora ao pequeno expediente. Para o uso da palavra, os vereadores Antônio Carneiro da Silveira, Antônio Edivaldo Costa e Arlindo Mariano de Araújo Filho. Como primeiro vereador a se fazer uso da palavra, eu dispenso a utilização da tribuna durante o pequeno expediente. Vereador Antônio Edivaldo Costa dispensa a utilização da tribuna no pequeno expediente. Vereador Arlindo Mariano de Araújo Filho dispensa. Encerrado o pequeno expediente, daremos início agora à ordem do dia. Primeiro item da pauta. Segunda discussão do projeto de emenda à lei orgânica do município 008/97, de autoria do edil Sidnei Giron. Altera dispositivo da lei orgânica do município de Araçatuba. O projeto foi aprovado em primeira discussão, sem emendas, durante a primeira sessão ordinária, realizada em 2 de fevereiro do corrente mês. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Solicitamos ao secretário Sidnei Giron que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação nominal. Antônio Edivaldo Costa, Dunga. Antônio Edivaldo Costa, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Avelino Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campaner. Sim. Carlos Alberto Normanha. Sim. Clemente Cavazana. Clemente Cavazana. Sim. Édipo Pereira. Édipo Pereira, ausente. Edival Antônio dos Santos. Sim. Hélio Correia. Sim. Jaime José da Silva. Sim. José Américo do Nascimento. José Américo do Nascimento, ausente. Carlos Hernandes. Sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nelson Reis Alves. Sim. Ney Giron. Sim. Tadami Kawata. Sim. Valério Cambuí. Valério Cambuí, ausente. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira. Resultado desta votação nominal é o seguinte: ausentes, 4 vereadores. Votos pelo sim, 15. Aprovado em segunda e última discussão, o projeto de emenda à lei orgânica número 008/97, de autoria do edil Sidnei Giron. Segundo item da pauta, discussão única do projeto de lei número 271/97, de autoria do Executivo Municipal. Dispõe sobre a criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do município de Araçatuba, CONDESMA.
A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. O projeto é oportuno e meritório, os fins visados são morais e legais, não merece reparo quanto aos aspectos redacional e jurídico formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei, propugno por sua aprovação. É o meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Acompanho Clemente Cavazana pela legalidade e Antônio Edivaldo Costa Dunga também pela legalidade. Solicitamos ao secretário Carlos Renan que proceda à leitura das emendas apresentadas. Emenda modificativa aditiva. Primeiro, no artigo 3º do projeto de lei 271/97, onde se lê 37, leia-se 38. Cria-se o inciso 38º no artigo 3º do projeto de lei 271/97, com a seguinte redação: um representante do Poder Legislativo. Tadami Kawata, vereador, PTB. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação, a emenda apresentada pelo vereador Tadami Kawata. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 4º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo com a emenda aprovada. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Constamos no plenário, se dispensa da redação final o presente projeto de lei. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Terceiro item da pauta, segunda discussão do projeto de lei 255/97, de autoria do edil Sidney Giron. Dispõe sobre a suspensão e a cassação do alvará de funcionamento dos estabelecimentos comerciais instalados no município que forem utilizados para a prática de atividades ilegais. O projeto foi aprovado em primeira discussão, sem emendas, durante a primeira sessão ordinária realizada em 2 de fevereiro do corrente mês. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em segunda e última discussão, projeto de lei número 255/97, de autoria do edil Sidney Giron. Quarto item da pauta, segunda discussão do projeto de lei 257/97, de autoria do edil Mário Mardegan. Autoriza o Executivo Municipal a construir um centro poliesportivo na Avenida João Arruda Brasil, na área localizada entre as ruas Junqueira Freire, Bastos Cordeiro, Avenida João Arruda Brasil e a área remanescente do sistema de recreio. O projeto foi aprovado em primeira discussão, sem emendas, durante a primeira sessão ordinária realizada em 2 de fevereiro. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo.
Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em segunda e última discussão. O projeto de lei 257/97, de autoria do edil Ney Giron. Mário Mardegan. Edil Mário Mardegan, que autoriza o Executivo Municipal a construir um centro poliesportivo na Avenida João Arruda Brasil, na área localizada entre as ruas Junqueira Freire, Bastos Cordeiro, Avenida João Arruda Brasil e a área remanescente do sistema de recreio. Segunda discussão do projeto de lei 278/97, de autoria do edil Mário Mardegan. Autoriza o Executivo Municipal a construir um conjunto poliesportivo no Centro de Lazer João Miranda de Souza. O projeto foi aprovado em primeira discussão, sem emendas, durante a primeira sessão ordinária, realizada em 2 de fevereiro. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em segunda e última discussão, projeto de lei 278/97, de autoria do edil Mário Mardegan. Sexto item da pauta. Discussão única do projeto de lei 270/97, de autoria do edil Hélio Correa. Denomina Ana Maria Neri Landre a EMEI em construção na rua Manuel dos Passos Amorim, localizada no bairro José Passarelli. Solicitamos parecer da Comissão de Justiça. Pela legalidade, vereador Jaime José da Silva. Vereador Clemente Cavazana. Pela legalidade. Vereador Antônio Divaldo Costa. Pela legalidade. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto é em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Encerramos assim, com 6 itens, a ordem do dia da segunda sessão ordinária, dia 9/2/98. Agradecemos os vereadores aqui presentes, os funcionários dessa Casa de Leis, o público que compareceu nas nossas galerias, aos ouvintes da Rádio Difusora. A todos, boa noite.